Bem-vindos a mais uma história de terror no canal. A Noite de Lua Cheia. Era uma vez, numa noite de lua cheia, que também era uma lua sangrenta, fomos alertados para não sair de casa. Claro que não demos ouvidos, saímos para explorar aos redores e logo percebemos que não estávamos sozinhos. Lobisomens uivavam à distância e vampiros caçavam na escuridão. Então apareceu uma criatura horrenda, metade humana, metade pássaro, com garras afiadas. A luta pela sobrevivência naquela noite foi insana. Maison Blanc, localizada a poucos metros da Boca Maldita, no centro de Curitiba. O edifício Maison Blanc foi construído em meados da década de 40. No local antes funcionava o Cine Curitiba. Reza a lenda que, devido a descobertas de uma traição, um homem assassinou sua esposa em pleno cinema. Após flagrar com o amante, flertando em uma das salas do lugar. Depois disso, segundo contos, o O espírito da esposa assassinada passou a perturbar os frequentantes do lugar e continuou por lá, mesmo depois que o cinema foi demolido, dando-lhe o lugar ao novo prédio. Entre os corredores e as escadas do Maison Blanc vagam espíritos e almas perturbadas, e que, segundo a escritora Luciana Malon, uma das moradoras do prédio, que se autodenominava bruxa, tinha o hábito de lavar o corredor onde ficava o seu apartamento, com água e sal grosso, para que os fantasmas se afastassem. Em 2018, um terrível incêndio também teria ligação com os estranhos fenômenos paranormais de Maison Blanc. Na ocasião, uma auxiliar de enfermagem de 41 anos jogou o próprio bebê de apenas 5, 8 meses da janela do sexto andar do prédio. Conforme Malon, vizinho, teria relatado que a mulher sofria de transtornos psiquiátricos e dizia ver espíritos no prédio. A loira do cemitério. Você já ouviu falar da loira do cemitério? Em 1975, Curitiba foi tomada pelo medo dessa lenda urbana. Tudo começou quando uma mulher loira foi vista pedindo táxis para o cemitério. O local, ao chegar lá, ela desaparecia misteriosamente, deixando os taxistas aterrorizados. A cidade estava em um momento crítico, com falta de insulina e outros desafios, o que ampliou o medo. A história rapidamente se espalhou, afetando a vida das loiras na cidade, até mesmo a rotina dos taxistas. Relatos afirmam que a loira do cemitério foi uma noiva que se suicidou-se após ser abandonada no altar. E seu espírito assombrava o cemitério desde então. A lenda deixou o rastro de tragédias para aqueles que cruzaram o seu caminho, transformando-se em um mito que até hoje arrepia os moradores de Curitiba. Você teria coragem de pegar um táxi para o cemitério à noite? A Casa Assombrada da Rua São Francisco. Na Rua São Francisco, em Curitiba, Brasil, há uma casa histórica que é conhecida por relatos de atividades paranormais. A casa foi construída em 1896 e pertenceu a diversas famílias ao longo dos anos. Ela ganhou fama por causa dos eventos estranhos que supostamente ocorreram lá.
Os relatos de atividades paranormais incluem ruídos inexplicáveis, portas que se abrem e fecham sozinhas, objetos que se movem sem explicação e a sensação de uma presença invisível na casa. Muitas pessoas que viveram na casa ou a visitaram afirmaram ter experiências inexplicáveis e perturbadoras. A história ficou mais conhecida, mais associada à casa é de um homem que teria morrido tragicamente no local. Dizem que o espírito dele ainda assombra a casa, causando perturbações e fenômenos inexplicáveis. A casa na Rua São Francisco é um exemplo de um local que ganhou uma reputação de assombrado, devido a relatos de várias pessoas ao longo dos anos. Embora não haja provas científicas definitivas para confirmar ou refutar esses relatos, a casa continua a ser um ponto de interesse para aqueles interessados em atividades paranormais. Ana Formiga, a Bruxa de Curitiba. Algumas das histórias sobre essa mulher é encontrada em registros históricos e também se tornou uma lenda urbana de Curitiba, capital do Paraná. Segundo a escritora Luciana do Rocio Malon, que escreveu em um livro sobre as lendas curitibanas, havia uma mulher chamada Anion e que teve que sair às pressas da Escócia, pois estava sendo acusada de magia negra. Inclusive, matando crianças em rituais macabros após desembarcar no porto de Paranaguá, subiu a serra e acabou por oferecer seus serviços de curandeirismo e leitura de sorte na cidade de Curitiba. Nesse local, Anion passou a ser chamada de Ana Formiga, pois como possuía hipoglicemia, possuía necessidade constante de comer doces, inclusive chegava a recebê-los como pagamentos pelos seus serviços. Um jornal local chamado Diário da Tarde publicou uma postagem no dia 1879 com o título Feiticeira Artes de Satanás, onde era escrito que Ana foi presa por um cabo a roubar doces em uma confeitaria. Indignada por ter sido pega, a mulher prometeu que faria um feitiço para que o cabo perdesse a mulher amada. Dias mais tarde, a esposa do cabo acordou, foi abrir a janela da sua casa e, quando encontrou uma rã seca que tinha presa em suas pernas uma rosa branca, uma cruz na boca formada pela justa posição de dois pauzinhos e um bilhete onde havia um feitiço. Depois disso, ela passou a ter pesadelos com formigas invadindo sua casa e andando pelo seu corpo. Uma semana depois, sofrendo com o feitiço, a mulher acabou morrendo de uma doença que nem os médicos na época o souberam identificar. Atualmente, o local onde ficava a casa da bruxa é um hotel e muitas pessoas dizem que durante a noite veem estranhos vultos perambulando pelo prédio. Após a morte da sua esposa do cabo, muitos moradores de Curitiba começaram a suspeitar que Ana Formiga era de fato uma bruxa que havia praticado feitiços contra a mulher. A notícia se espalhou
pela cidade e muitas pessoas passaram a evitar a casa onde ela vivia. Mas Ana Formiga não foi presa ou punida pelo crime, pois não havia provas concretas contra ela. Alguns acreditavam que a bruxa havia feito um pacto com o diabo para escapar da justiça. No entanto, a reputação de Ana Formiga como curandeira e leitora de sorte só cresceu. Muitos curitibanos a procuravam para perceber, receber conselhos e tratamentos para doenças. Alguns anos depois do incidente com o cabo, Ana Formiga desapareceu misteriosamente. Alguns dizem que ela havia sido perseguida por pessoas que acreditavam que ela era uma bruxa, enquanto outros afirmavam que ela havia se mudado para outro lugar para continuar suas práticas de magias. Apesar do desaparecimento, a lenda de Ana Formiga continuou a assombrar os moradores de Curitiba. Algumas pessoas afirmam terem visto a bruxa em sonhos e visões, enquanto outras acreditavam que ela continuava influenciar os acontecimentos da cidade. Através de seus feitiços, hoje em dia, a lenda de Ana Formiga é uma das mais famosas de Curitiba e sua casa é considerada um ponto turístico para aqueles que buscam uma experiência sobrenatural. Alguns dizem que é possível sentir a presença da bruxa no local, especialmente durante a noite, quando a cidade fica silenciosa. O Necrotério de Curitiba. A assustadora história do Necrotério de Curitiba. O Necrotério desativado de Curitiba sempre foi envolto em mistérios e histórias assustadoras. Construído no início do século XX, funcionou por décadas antes de ser fechado. No entanto, moradores próximos afirmam que após o entardecer, o lugar ganha vida de modo perturbador. Certa tarde, um grupo de estudantes de medicina decidiram explorar o antigo necrotério. Ao entrarem, foram recebidos por um silêncio opressor. Um cheiro forte de mofo, conforme caminhavam por corredores escuros, começaram a ouvir sussurros e gemidos que pareciam vir das paredes. Um dos estudantes, ao abrir a antiga gaveta de cadáveres, encontrou uma foto amarelada de um médico na sua equipe dos anos 1940. De repente, a temperatura caiu drasticamente e uma figura espectral passou vestida com trajes médicos da época. O espírito parecia muito angustiado, movendo-se lentamente em direção ao grupo. Paralisados pelo medo, os estudantes ouviram o fantasma murmurar: Por favor, ajude-nos a encontrar a paz. A figura apontou para o velho diário esquecido em um canto. Ao abrir o diário, os estudantes descobriram registros detalhados de procedimentos médicos e uma série de nomes cujas almas apareciam estar ali. Assustados, os estudantes deixando o necrotério, levando o diário consigo. Desde aquele dia, ninguém ousa ir no necrotério desativado de Curitiba. Os espíritos inquietos que ali residem continuam a assombrar o local, buscando alguém, alguém para libertá-los de seu tormento eterno. A rodovia Regis Bittencourt.
Vidas perdidas, os fantasmas da rodovia Regis Bittencourt. A rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná, é conhecida por seu alto índice de acidentes fatais. Motoristas e caminhoneiros que trafegam por essa estrada há anos contam histórias arrepiantes de assombrações que se manifestam ao longe de seu percurso. Carlos, um caminhoneiro experiente, relata seu encontro mais assustador em uma madrugada chuvosa enquanto dirigia pela rodovia. Avistou uma figura em pé à beira da estrada. Pensando que era um pedestre em apuros, ele parou o caminhão e desceu para ajudar. Ao se aproximar, a figura desapareceu diante de seus olhos, deixando Carlos atordoado. Poucos quilômetros adiante, viu outra figura atravessando a pista. Freou bruscamente, mas não havia ninguém. Na, Naquele momento, Carlos sentiu um frio intenso e ouviu um sussurro incompreensível em seu ouvido. Assustado, ele acelerou, tentando deixar para trás o que quer que fosse aquilo. Outros motoristas também relatam avistamentos de figuras sombrias, sons de gritos e batidas inexplicáveis em seus veículos. Dizem que essa manifestação são as almas perdidas de vítimas de acidentes trágicos que ainda vagam pela rodovia, presas entre o mundo dos mortos e dos vivos. Desde aquela noite, Carlos dirige pela Regis Bittencourt com uma cautela redobrada, sempre com um olho nas sombras, que parece persegui-los. Viajantes, ou perseguir os viajantes. A estrada, conhecida por suas curvas traiçoeiras e neblina densa, permanece um lugar de medo e mistério onde as assombrações lembram a todos que vidas perdidas ali. O lobisomem de Curitiba. Em uma noite fria e nebulosa, as ruas de Curitiba ganham vida com histórias sussurradas com uma criatura sombria que vagueia pelos becos escuros da cidade. Dizem que um homem, atormentado por uma maldição ancestral, se transforma em um ser meio homem e meio lobo, causando terror nos moradores da capital paranaense. Nos relatos assustadores, testemunhos relatam vislumbres fugazes, uma figura monstruosa com olhos brilhantes que reflete a luz do luar. Seu uivo ecoou pelas vielas estreitas, provocando arrepios naqueles que têm o infortúnio de ouvir. Os moradores mantêm suas portas trancadas e evitam sair à noite, com medo de encontrar a fera, sedenta por sangue. Alguns ousam especular a origem do lobisomem, sugerindo antigas maldições ou experimentos científicos obscuros. As atrocidades locais causam investigações, mas as evidências são escassas e os relatos são tratados com ceticismo. No entanto, o medo persiste, alimentado pela incerteza e pelo desconhecido. Enquanto isso, os mitos e lendas do lobisomem de Curitiba continuam a assombrar o imaginário popular, perpetuando das gerações. Mesmo os mais céticos olham por cima dos ombros. Do entanto, o medo persiste, alimentando pela incerteza e o desconhecido. Enquanto isso, os
Mitos e lendas do lobisomem de Curitiba continuavam a assombrar o imaginário popular, perturbando através das gerações, mesmo os mais céticos olham por cima dos ombros nas noites de lua cheia, temendo o encontro com a criatura, aí nas sombras da cidade. É assim de que Curitiba a lenda permanece viva, desavisando, dispensando as noites da cidade. Bom, galera, se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com geral, ative o sininho da notificação. E é isso, fui!